Olá, vivendo o inesperado. O inesperado é uma palavra que por si só se explica, é algo que ninguém está aguardando. Existem acontecimentos na vida da gente que a gente já imagina ou espera. Existem outros acontecimentos que não, definitivamente não, daí a expressão o inesperado. Como enfrentar o inesperado? No dia de hoje nós queremos fazer uma reflexão exatamente sobre o inesperado. Eu quero contar para vocês uma história inesperada, de um acontecimento que ninguém aguardava, exceto Jesus. Eu chamo a sua atenção para o texto de João, capítulo 6, que narra a primeira multiplicação de pães e peixes. João 6 diz assim: Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Essa é uma narrativa que trata do inesperado. Jesus Cristo já iniciou o seu ministério, ele já realizou alguns milagres e as pessoas estão procurando, estão seguindo exatamente por isso, pelos milagres que ele está operando. E aqui o texto nos fala que há uma numerosa multidão. É muita gente. O texto nos fala de um número superior ou próximo a 5.000 pessoas. Era muita gente para dar de comer. Numa certa altura da jornada, numa certa altura daquele dia, Jesus então chama Filipe e fala: Filipe, o que nós podemos fazer agora? Entretanto, Jesus Cristo faz isso não porque ele foi pego de surpresa. O texto nos informa que ele sabia muito bem o que deveria fazer. E Filipe diz: é muita gente, Senhor. 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse a sua porção. Mas eis que vem André se aproxima e fala: tem um garoto que tem um pequeno lanche, mas o que é isso para tanta gente? O Senhor então ordena que todos se assentem, dividem-se em grupos, ele recebe aquilo, dá graças ao Senhor e pede para distribuir. Há um milagre da grande fartura, todos ficam maravilhados. Hoje nós queremos falar sobre enfrentar o desconhecido, enfrentar o inesperado. O que fazer quando o inesperado ocorre? O que fazer quando o inesperado acontece? Esse texto nos informa algumas lições, nos dá algumas diretrizes, e a primeira delas é que quando o inesperado acontece, Jesus nos convida para participar do desafio. Quando o inesperado acontece, Jesus nos convida para participar do desafio. O verso de número 5 diz assim, é uma palavra de Jesus para Filipe: Erguendo os olhos
e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? É uma palavra desafiadora. E é exatamente aqui que nós nos enquadramos, não, irmãos? Aqui estamos nós estamos inseridos num contexto de um desafio inesperado. Estamos falando dos dias atuais, dos tempos presentes. Aqueles homens que estavam seguindo a Jesus, quando eles resolveram sair de casa e passaram a seguir Jesus naquele dia, nenhum deles imaginava o que viria logo depois. Nenhum deles imaginava o que se seguiria. Nenhum daqueles homens imaginava o que iria acontecer naquele dia. Eles saíam com a disposição de seguir, de ver o que Jesus iria fazer. E, inesperadamente, eles se viram dentro de uma situação, pelo avançar da hora, pelo avançar do tempo, em que uma necessidade física muito grande, que é natural a todos os seres humanos, a fome, se instalasse. E aquilo preocupa o coração do Senhor Jesus. Certamente, o próprio Senhor Jesus também estivesse com fome. Entretanto, e aqueles homens que nada esperavam naquele dia, eles não esperavam que isso viesse a acontecer, eles foram testemunhas vivas da ação do poder de Jesus. A fome proporcionou um momento da graça do Senhor. Eles tornaram-se, então, irmãos, protagonistas da graça de Jesus. Eles provaram de algo inédito em meio ao inesperado. A caminhada com Jesus, irmãos, é exatamente assim. Quando nós nos dispomos a seguir a Jesus, quando nós nos dispomos a andar com Jesus, nós não sabemos o que vai nos ocorrer. Mas uma coisa é certa, Jesus é o nosso pastor. Ele está conosco, Ele está nos conduzindo. E é exatamente naquele instante em que o inesperado se apresenta que Ele chama Filipe e diz: Filipe, onde compraremos pães para todo esse povo? Observe bem que o Senhor Jesus Cristo nos proporciona viver o desafio. Jesus Cristo nos oportuniza a participar daquele desafio do inesperado. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que quando o inesperado acontece, o Senhor lança a mão do que está em nossas mãos. O Senhor lança a mão daquilo que está em nossas mãos. Filipe responde para Jesus: Senhor, onde compraremos pães? Não bastariam 200 denários de pães para que cada um recebesse o seu bocado. Os demais discípulos estão cientes do que está ocorrendo. Então vem André. André faz uma intervenção. André havia identificado um garoto que tinha levado o seu lanche pessoal, 5 pães e 2 peixes. E quando André apresenta aquilo para Jesus, ele mesmo diz: o que é isso para tanta gente? Mais de 5.000 pessoas. De fato, irmãos, humanamente falando, ao olhar o tamanho daquele lanche, 5 pães e 2 peixes, para aquele garoto poderia ser mais do que o suficiente. Talvez para 2 ou 3 pessoas, quem sabe 4. Mas para 5.000 pessoas, de fato, aquilo era nada, absolutamente nada. Entretanto, irmãos, Jesus Cristo recebe aquele pouco. Ele recebe aquele pouco. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que o nosso pouco é útil para todos. O nosso pouco é útil para muitos. Nós não precisamos de muito para abençoar os outros. Nós não precisamos de muito para ajudar aqueles que precisam. Jesus Cristo recebe aquele pouco, aquele lanche, ele agradece pelo que ele tem em mãos. E aí a gente pergunta, eu lhe pergunto, você é agradecido pelo que você tem em mãos? Você já agradeceu hoje pelo que você tem em mãos? Hoje você já agradeceu por isso? O nosso pouco, quando é consagrado ao Senhor Jesus, pode saciar a vida e a fome de muitos que estão próximos a nós. Nós estamos vendo que quando o inesperado acontece, Jesus Cristo lança a mão do pouco
que temos. Vocês conhecem muito bem a história, um pouco da história da travessia do povo de Israel, assim que o povo de Israel deixa o Egito. Faraó se arrepende e Moisés, líder do povo, ele se encontra numa situação muito delicada. Na frente está o Mar Vermelho, ao lado montanhas e atrás o exército de Faraó querendo buscá-los de volta e levá-los para o Egito. É naquele momento em que Moisés clama a Deus dizendo: Senhor, o que faço? E Deus lhe responde: por que clamas a mim? O que tu tens na mão? E Moisés responde: uma vara. Pois bem, irmãos, é com aquela vara, por meio daquela vara, que Deus escreve uma das mais belas páginas das Escrituras, a abertura do Mar Vermelho. Aquele garoto tinha 5 pães e 2 peixes, e por meio daquele pequeno lanche, daquilo que aquele garoto tinha em mãos, o Senhor Jesus Cristo escreve uma das mais belas histórias do Novo Testamento. Quando o inesperado acontece, o Senhor lança a mão do que está em nossas mãos. E aí eu lhe pergunto: o que você tem em mãos? Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? Quais são as suas habilidades? O que nós aprendemos aqui nesse segundo tópico, irmãos, é que todos nós somos úteis nas mãos de Deus. Tudo o que temos, o Senhor pode multiplicar para abençoar. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, quando o inesperado acontece, é que quando o inesperado acontece, o Senhor demonstra que tudo está sob controle. Quando o inesperado acontece, Jesus demonstra que tudo está sob controle. No verso de número 10, Jesus diz assim: fazei o povo assentar-se. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. O inesperado se fez presente. Jesus Cristo, então, é nesse momento que ele assume o controle da situação. Ele mostra não somente a Filipe e aos seus discípulos, mas a todos que ele é o Senhor da história. É ele quem tem tudo sob controle. Aparentemente, Filipe estava desesperado. Aparentemente, os demais discípulos também. Tanto é que André diz: o que é esse lanchinho para tanta gente? Certamente, naquela multidão, todos estavam famintos e preocupados. Entretanto, Jesus tinha tudo sob controle. O texto nos diz que Jesus sabia o que ele iria fazer. Irmãos, nada escapa ao controle de Jesus. Tudo está debaixo do controle do Senhor. Ele assume o controle da situação, ele auxilia e ordena a organização daquela multidão em grupos, ele ordena a distribuição dos mantimentos e a fartura alcança a todos os famintos. Logo após o momento em que todos se fartam, o Senhor Jesus Cristo também ele ordena o reaproveitamento do precioso mantimento para que não haja desperdício, porque outros poderiam precisar daquele mantimento. Observe bem que tudo está sob o controle de Jesus. Nada lhe foge ao controle. O Senhor nos ensina a ter um olhar para o outro, um olhar diferenciado, um olhar para aqueles que não estão ali, mas que podem estar padecendo das mesmas necessidades. Jesus Cristo ordena: recolha para que nada se perca. Eles somam quase 12 cestos cheios de mantimento. Ele governa todas as situações inesperadas. Quando o inesperado se apresenta, Jesus Cristo demonstra que tudo está sob controle. Concluindo a nossa reflexão de hoje, humanamente nós podemos pensar e agir como Filipe.
Nós podemos ou poderíamos ter a mesma resposta de Filipe quando Filipe disse: onde compraremos pães para todos esses? Não lhes bastariam 200 denários de pães para que cada um receba a sua porção. Para que tenhamos uma ideia da proporção disso, 200 denários, irmãos, era o equivalente a 200 dias de um trabalhador. Um denário correspondia a um dia de trabalho. Por vezes, assim como Filipe, nós nos esquecemos de acionar aquele que criou, governa e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Muitas vezes, irmãos, nós preferimos ou nós nos deixamos guiar pela lógica ou por aquilo que os nossos olhos contemplam a nos alimentar da fé no poder de Jesus. A lógica nos prende, a fé nos liberta. A lógica nos limita, a fé nos leva além. A lógica nos faz ver os horizontes. A fé nos leva a contemplar os céus. A lógica nos faz ver os homens. A fé nos apresenta o poder de Jesus. Quando o inesperado acontece, o Senhor nos convida a participar dos desafios, o Senhor lança mão do que temos em mãos e o Senhor demonstra que é Ele quem está no poder e no controle de todas as coisas. Mateus capítulo 6, verso 34, o Senhor Jesus Cristo disse assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Eu quero chamar a atenção para essa palavra. O amanhã trará os seus cuidados. Nós seremos cuidados por Deus amanhã. Você também será cuidado por Deus amanhã. Mateus capítulo 22, 29 diz assim: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus Cristo disse isso num contexto em que serve também para nós. Existem muitas pessoas que conhecem as Escrituras. Existe um número muito grande de pessoas que essas pessoas são capazes de citar várias e várias histórias da palavra de Deus. Conhecem as Escrituras, mas nem todas conhecem o poder de Deus. E Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O inesperado é um convite para que conheçamos o poder de Deus. Isaías capítulo 46, versos 9 e 10, as Escrituras dizem assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. O Senhor diz: eu anuncio o que vai acontecer. Tudo está debaixo do controle do Senhor. Nada lhe foge ao controle. Esses dias que temos vivido, dias difíceis, também são dias que estão debaixo do governo do Senhor. Ele tem um controle de todas as coisas. Não podemos entrar em desespero. Não podemos nos preocupar além do que nos convém, mas precisamos aumentar a nossa fé, precisamos conhecer o poder de Deus. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, porque Tu estás no governo de todas as coisas. Muito obrigado porque o Senhor governa sobre tudo e sobre todos. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos permite participar do tempo inesperado que estamos vivendo. Obrigado porque o Senhor tem nos usado e vai usar aquilo que nós temos em mãos. E obrigado também porque o Senhor tem provado que o Senhor está no controle. Te louvamos, meu Deus, porque tudo está debaixo do Teu controle. Fortaleça a nossa fé,
para que conheçamos ainda mais o teu poder. Eu te agradeço e te rogo em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra foi útil, se essa palavra fortaleceu a sua fé, se essa palavra do Senhor Deus hoje, de que tudo está sob controle, está lhe trazendo um bem-estar espiritual, está lhe trazendo refrigério, eu peço que você compartilhe esse vídeo com as pessoas do seu contato. Espalhe essa semente. Divulgue essa palavra de que o Senhor está no controle, porque de fato essa palavra é verdadeira. Tudo está debaixo do controle do Senhor. Divulgue para que outras pessoas sejam confortadas e consoladas e conheçam o poder de Deus. Quando nós pudermos nos reunir, eu gostaria muito que você estivesse cultuando ao Senhor juntamente conosco, lá na Rua dos Franceses, número 15, na Igreja Presbiteriana da Bela Vista, no centro da cidade de São Paulo. Será uma grande alegria ter você lá conosco. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e não se esqueça, tudo está sob o controle do Senhor. Um abraço.